Vídeo de Simone Tebet com alto teor de glicose sobre a RP9 segue circulando na internet. E por isso, o Verdade Política volta a falar sobre orçamento secreto. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca rebater as groselhas de uma rebelde senadora. O vídeo de Simone Tebet participando no Flow está sendo compartilhado na internet como se a RP9, apelidada pela mídia de orçamento secreto, fosse pior que o mensalão. Essa narrativa, que é nada mais nada menos do que uma grande groselhada, só revelou o desconhecimento da senadora sobre os mecanismos mais básicos da transferência do orçamento. A narrativa é que a RP9 cria corrupção na ponta, ou seja, na distribuição de verbas, principalmente nos municípios. A RP9 é uma emenda, e todas as emendas seguem o mesmo entendimento de fluxo. Ou seja, a RP9, nesse sentido, não diferencia-se de qualquer outra emenda historicamente. No passado, boa parte do orçamento ficava na mão do executivo, que, por sua vez, usava-o como moeda de troca em apoios. Lula sempre usou as emendas para acalmar a sua base. Na verdade, as emendas cresceram mais de 550% em seu governo. Em 2006, o PT já era campeão de liberação de verbas do orçamento, seguido de seus principais apoiadores. Segundo a Folha, a famigerada CPMF, para ser aprovada, o governo Lula liberou 32 milhões de reais por dia. Após o escândalo do mensalão, a distribuição de cargos e emendas virou a nova moeda de troca, e ninguém sabia de fato qual era o volume. Na época, o senador e presidente do DEM, José Agripino Maia, afirmou: "Eles têm uma margem mais folgada, mas a gente não sabe o que está se passando nos subterrâneos do governo, porque eles optaram pela entrega desses instrumentos à base aliada. Em 2005, houve uma grande denúncia que possibilitou a investigação, mas hoje a gente não sabe o que se passa." No governo Dilma, todas as manobras só foram possíveis com o uso das emendas. Após 2015, com a crise já estabelecida, as emendas cresceram drasticamente. A corrupção na ponta não é novidade e nem deveria receber o rótulo de escandaloso em comparação ao que ocorria nos governos passados. Nenhum parlamentar deve esquecer dos escândalos dos anões do orçamento, ocorrido nas décadas de 80 e 90. João Alves, na época do PFL, que ficou conhecido como o cara mais sortudo na loteria, ganhando 56 vezes, delatou todo o esquema. Vários parlamentares de diversos partidos foram alvos de processo de cassação naquele período, onde o PT tinha pouca influência. Mas alguns daqueles nomes, como Gedel Lima, do MDB, iriam retornar em escândalos posteriores durante o governo do PT, mas desta vez com muitas, mas muitas malas. No esquema, entidades fantasmas recebiam dinheiro público e acordos eram feitos com empreiteiras em um jogo de mutualismo. Porém, aquele modelo conta-gota, com elementos de chantagem, em 2013 gerou rebeldia. Os parlamentares queriam mais autonomia sobre o orçamento. Foi assim que a RP9 nasceu, aos modelos de outras emendas, que também apresentam historicamente os mesmos problemas na ponta. Emendas individuais, de bancadas, de comissões, sempre existiram, mas em 2019 os parlamentares criaram a RP9, que foi apelidada pelo jornal O Estado de São Paulo como orçamento secreto. Neste ano, Bolsonaro vetou a RP9, o que impediu ela de ser aplicada em 2020. Porém, o Congresso a ressuscitou em 2021. No programa Roda Viva, Pacheco ressaltou que as emendas foram uma opção legislativa para transferir a autonomia do Poder Executivo para o Legislativo. O próprio Lula confirmou isso no programa do Ratinho, em tom de indignação, ao considerar absurda a transferência do poder orçamentário do Executivo para o Legislativo. Portanto, a RP9 não tem qualquer ligação com o Executivo. O orçamento de fato não é secreto, porque é divulgado no Diário Oficial da União, e o responsável é o relator.
Na RP9, dizem que não é identificado o parlamentar e o destino final. Porém, são identificados sim, mas não nos tratamentos, mas sim na execução final, como em outras emendas, como as individuais. Bolsonaro passou este ano em uma queda de braço para recuperar seu poder sobre o orçamento, mas em agosto, para não perder o apoio do Congresso, teve que recuar. O Executivo não compactou com a RP9 e o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho ainda prometeu resolver o problema de transferência não apenas da RP9, mas de todas as emendas parlamentares. Portanto, o parlamento já resolveu antigos problemas e o atual governo já está trabalhando para resolver não apenas os novos problemas, mas todos os problemas de transparência, incluindo aqueles que foram tratados com normalidade por 13 anos no governo do PT.